Nós estamos, queridos, estudando o livro do Êxodo, bem como o livro de Levítico. Do capítulo 3 ao capítulo 7, que é a nossa lição foco de hoje, vou colocar aqui para controlar o tempo, nós temos o episódio da volta de Moisés para o Egito, depois de 40 anos fora. Vamos começar lembrando que Moisés é um dos grandes líderes, não só da Bíblia, ele é um dos grandes líderes da história da humanidade. Para o irmão ter uma ideia, o Senhor entrega a Moisés as tábuas da lei, nós conhecemos como Decálogo. A partir daí, todo o código da lei mosaica é desenvolvido, organizado e concatenado por Moisés. Vale ressaltar que a lei mosaica não se resumia àqueles 10 mandamentos do capítulo 20 de Êxodo, que nós vamos estudar posteriormente. A lei mosaica era formada de 613 códigos, 613 mandamentos. 248 desses mandamentos eram chamados de mandamentos positivos, ou seja, aquilo que era obrigado a fazer. E 365 desses mandamentos eram chamados de mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. O que eu quero que os irmãos entendam é que a constituição, para eu falar da importância de Moisés, a constituição das maiores nações do mundo, ainda hoje, é fundamentada na Constituição de Israel, a lei mosaica. A Constituição americana, a brasileira, inclusive, canadense, australiana, suíça e outras do mundo desenvolvido, Finlândia, Dinamarca, Suécia. A Constituição dessas nações parte tendo como fundamento a Constituição de Israel, a lei mosaica, para o irmão entender a importância de Moisés na história, não só como um líder religioso em Israel, mas como jurista, como pensador e como influenciador de uma cultura. Todos os higienistas do mundo reconhecem, ainda hoje, que o maior higienista da história foi Moisés. Imagina aí 3 milhões de pessoas no deserto, onde você não tem qualquer sistema de higienização, de saneamento, de esgoto, e Moisés consegue conduzir esse povo 40 anos sem que uma epidemia tome conta do deserto. Então há um reconhecimento de que ele é um dos maiores higienistas de todos os tempos, tá? O texto começa dizendo o seguinte: ele é mencionado na Bíblia 792 vezes, perdendo apenas para Davi, que é mencionado 901 vezes. Depois de 40 anos no deserto, Deus o comissiona e capacita a voltar ao Egito com a dura missão de retirar Israel de lá. O Deus que encontra. Capítulo 3, versículo 2. Sua Bíblia está aberta, a sua lição? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Irmãos, Moisés foi treinado em todas as ciências e letras do Egito, então ele é um cátedra. Historicamente, ele se torna o maior general da história do Egito. Então Deus treina Moisés intelectualmente, Deus treina Moisés do ponto de vista da estratégia de guerra, mas agora o Senhor precisa treinar Moisés na sua natureza, no seu caráter. Então o Senhor leva Moisés para o deserto, para Moisés aprender aquilo que o palácio não ensina: humildade, submissão, dependência. 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas de um sacerdote
camponês, Jetro, que se tornou o sogro de Moisés. Camarada que liderava Elias. Observe como Deus nos treina nas mais diversas situações para aquilo que Ele deseja que nós façamos. Dentro do primeiro parágrafo aí deste tópico da lição, o comentarista diz: serviço humilde e solidão foram os instrumentos que Deus usou para preparar Moisés. No deserto ele criou resiliência e teve seu caráter forjado. O deserto é uma escola e não um castigo. Como um simples pastor de ovelhas poderia tirar uma nação da escravidão? Uma primeira lição a tirarmos aqui é: todo encontro com Deus é um encontro missionário. Deus sempre dá uma missão para o homem ou mulher que o encontra. Não é Moisés que se encontra com Deus, mas Deus que vai ao encontro, ao seu encontro. Chegou o tempo, ironicamente, quando Moisés se achava capacitado e pronto, tentando fazer as coisas do seu jeito, não deu certo. Agora que se achava incapaz e aquém da tarefa, Deus o comissiona. Vamos aprender. Enquanto ele estava no Egito, ele quis resolver as coisas com o seu próprio braço. Quem lembra disso? Matou um egípcio para salvar um hebreu. Naquele momento Moisés entende que ele pode resolver o problema. Faz uma tragédia, tem que sair do Egito às carreiras e ficar 40 anos foragido. Agora que Deus traz Moisés ao nível que Ele quer trazer, o nível no qual o homem se sente incapaz, o Senhor diz: é agora que eu quero que você vá. A lição que nós temos que aprender aqui: a nossa consciência de capacidade para fazer as coisas de Deus pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Porque quando eu me sinto suficientemente capaz, eu tenho a grande tendência de querer resolver as coisas ao meu modo. Então Deus diz assim: não dá, vou te levar para o meu treinamento. Agora que Moisés chegou ao nível da humilhação necessária, o Senhor diz: chegou a hora de ir. Por quê? Se nós lermos Êxodo capítulo 3, versículo de número 2, vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 2. Quando Moisés pergunta ao Senhor, aliás, Moisés diz ao Senhor: quem sou eu? Versículo de número 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu sou contigo. O que Deus está ensinando aqui? Quando Moisés diz: quem sou eu? E Deus diz: eu sou contigo, é como se Deus dissesse: e quem disse que é você que vai tirar o povo do Egito? Sou eu. Veja que o Senhor não diz: eu estou contigo, expressão comum do Antigo Testamento. O Senhor diz: eu sou. É uma forma de dizer: você não, eu sim. Não é você que vai tirar, quem vai tirar sou eu. Eu preciso de você apenas como canal para se comunicar com o Faraó. Entendido? Diga amém. Vamos aprender a lição e destacar: não sou eu, é o Senhor. Anota isso: não sou eu, é o Senhor. Isso vale para nós em todas as circunstâncias da nossa vida e sobretudo na nossa jornada de fé, na nossa jornada espiritual. Precisamos entender que todas as realizações são operações do Senhor e o homem é instrumento de Deus para tal. No segundo subtópico, no primeiro a gente trabalha com o Deus que encontra. Moisés está no deserto, no ermo. O irmão consegue imaginar o quanto o Faraó procurou Moisés no território do Egito?
Consegue imaginar que o Egito, como um grande império da sua época e a nação mais desenvolvida do seu tempo, Faraó tinha todos os mecanismos para encontrar a Moisés, já que ele era foragido e estava sendo perseguido para ser morto? Faraó não encontrou Moisés, mas Deus foi encontrá-lo no Sinai. Tem um louvor muito antigo, não é da época de nenhum de vocês, porque todo mundo aqui é jovem, mas esse louvor diz assim: os olhos de Deus tudo vê, não tens para onde correr, nem lugar para você se esconder, os olhos de Deus tudo vê. Salmo 139, para onde me esconderei da tua face, e para onde me ausentarei do teu espírito? Deus te vê. Segundo subtópico, o Deus que ouve e vê, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O comentarista vai e destaca: que tranquilizador saber que Deus não está ausente da história do seu povo. Ele é o Deus que tudo vê, não como se fosse um gigante, olho cósmico. Significa dizer que Ele está presente nos melhores e mesmo nos piores momentos da nossa vida. Deus está presente em cada circunstância. E o detalhe: Deus não age só nos momentos que nós chamamos de milagres. Na verdade, Deus está agindo o tempo inteiro e nós raramente o percebemos. E é incrível que Deus age nos menores detalhes, nas pequeninas circunstâncias, porque Ele tem o controle da história. Ou nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida, ou teremos que questionar algumas convicções nossas. E se eu desse a oportunidade para o irmão citar em 1 minuto uma situação que você sabe que foi Deus que interferiu, certamente todo mundo lembraria de alguma coisa na sua história, sim ou não? Certamente. Eu me lembro que alguns meses atrás, talvez um pouco mais de um ano, eu estava descendo ali a Getúlio Vargas, ali onde tem o transbordo, né, e entrei à direita, eu estava indo para a nossa igreja no Cruzeiro, ali na Avenida de Canal. Eu estava muito tranquilão, vidro do carro aberto, assim, muito tranquilo, cabeça fresca. Sabe quando você esquece da vida? E partiu de dentro de uma casa daquela lá, 2 caras, um correndo atrás do outro. E o detalhe é que o de trás estava com a arma na mão e atirou. Eu não sei se ele acertou ou se o cara pulou dentro da vala. Eu só sei que o meu coração quase para. E na hora eu pensei assim, eu sempre perguntei por que os irmãos vão orar, falei assim: Deus, livra o teu povo da bala perdida. E que oração? Eu sempre achei essa oração meio sem sentido. Nesse dia eu entendi que ela não é sem sentido, porque por muito pouco eu poderia simplesmente ter sido vítima do lugar errado, na hora errada, numa briga que eu não tinha nada a ver. Eu vi Deus nessa circunstância, inclusive me dando o sinal que Ele te dá livramentos, já te deu livramentos hoje, que você nem percebeu. Amém? Vamos lá. O Deus que envia. Agora que o Senhor encontrou Moisés, o Senhor diz a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo. Vi, ouvi e desci. Vê, ouve e age. Vai. Aqui nós temos agora um comissionamento de Deus para Moisés cumprir uma missão. O grande detalhe é que nós temos agora na cabeça de Moisés um turbilhão. Primeiro, Moisés não conhece a Deus. Já parou para pensar nisso?
Ele sabe quem é Deus, mas ele não conhece a Deus. Porque quando o Senhor diz a ele no versículo 11: eu sou contigo, vai a Faraó, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal. Aí Moisés diz ao Senhor: e qual é o teu nome? Versículo 13. E qual é o teu nome? Por que Moisés pergunta qual é o teu nome? Porque Moisés nasceu, cresceu e viveu toda a sua vida onde? Onde? No Egito, no palácio, onde havia um panteão de deuses. Moisés aqui está perguntando o seguinte: do panteão de deuses que eu conheço, quem é você daquele grupo? Para eu chegar lá e dizer para eles quem foi o Deus que me enviou. E é por isso que Deus não dá a Moisés um nome. Por que o Senhor não dá a Moisés um nome? Porque eu não quero que você me conheça como você conhece os deuses do Egito. É tanto que lá no capítulo 11 o Senhor diz a Moisés: e todo o Egito saberá que não há Deus além de mim. Então a resposta de Deus a Moisés é: Yahweh, Yasher, Yahweh, eu sou o que sou. Tradução literal para os estudiosos: eu sou o que sempre serei. Para facilitar, eu sou hoje o que sou ontem, o que sou amanhã. Não fui, não serei, eu sou, permaneço. Inabalável, estável, soberano, não envelhece, não ultrapassa, não perde a validade. O Deus que você precisar que eu seja, eu sou, eu sou. Então, o que nós observamos agora é quando o Senhor diz a Moisés: vai. Só que aqui nós percebemos, irmãos, entra um diálogo entre Deus e Moisés. Por que entra um diálogo? Primeiro porque, como eu disse, Moisés não conhece a Deus. Então ele precisa entender quem está lhe enviando. Aí no capítulo de número 4, versículo de número 12, está aí na lição citado, nós vamos encontrar quando Moisés começa a argumentar com Deus e diz assim: eu não falo bem, eu sou pesado de língua. Os estudiosos não chegam a um consenso terminal e definitivo do que significa ser pesado de língua. Alguns acreditam que Moisés tinha a língua pesada, pegada. Outros acreditam que 40 anos no deserto, Moisés está dizendo: eu perdi aquele refinamento do palácio, eu me tornei um homem tosco, um homem do deserto. Então esse é um outro desafio que Moisés tem. Mas ele tem um desafio ainda grave: eu sou um foragido do Egito. E é mais ou menos assim. Sabe quando você precisa ir lá em Irecê resolver um negócio? Quem trabalha com vendas aqui sabe o que significa ter que sair daqui para ir atender um cliente lá em Irecê, lá em Barro Alto, lá em Itabuna. Aí você lembra que tem um colega teu que está lá na cidade. Não precisa eu ir. Em vez de eu ir a Itabuna, eu vou ligar para o Erickson, que ele está lá. Eu vou ligar para o Humberto, que ele está lá em Irecê, e ele vai resolver o problema. É essa a ideia de Moisés. Já que o Senhor decidiu libertar o povo, para que eu tenho que sair daqui e ir para lá, se Arão está lá? Arão é meu irmão. Se o Senhor pode usar um foragido, o Senhor pode usar um camarada que está lá e não cometeu nenhum crime contra o faraó. Até o versículo 8, o Senhor dá a Moisés alguns sinais. Vou te dar sinais de que eu vou operar. Joga aí a vara no chão. Moisés joga o cajado no chão, o cajado se transforma numa cobra. Moisés corre da cobra.
Aí o Senhor disse a Moisés: agora pega a cobra pela cauda. Quando ele pega, voltou a ser cajado. Eu farei sinais e prodígios através de você no Egito. Coloca a mão dentro do peito. Moisés coloca a mão dentro do peito. Tira. Quando tirou, estava leprosa. Moisés toma um susto e o Senhor diz: coloca a mão novamente no peito. Ele coloca. Quando tira, está limpa. O Senhor diz: eu operarei prodígios e maravilhas. O Senhor está disposto a levar Moisés. Isso vai até o versículo de número 8. Aí o Senhor diz no versículo 8: se eles não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. E se não crerem, ainda assim, versículo 9: tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nunca fui, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aí Moisés diz assim: já que o senhor está tão disposto, por que o senhor não leva Arão? Arão já está lá. Aí o versículo 14 diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Então o Senhor está comissionando a Moisés, e não há argumento que faça Deus mudar de decisão. Por quê? Porque você tem que entender que aquilo que Deus te chama para fazer não tem a ver apenas contigo, tem a ver com um projeto que vai além de você. Então não é só você que está em questão, não é só você que está na vista de Deus. Todos aqueles que serão alcançados pelo comissionamento fazem parte do plano. E o Senhor não abre mão de Moisés. Eu até acho, deixa eu abrir aqui um pouquinho um parêntese para trazer para cá, para o contexto do chamado ministerial. E pelo amor de Jesus de Nazaré, quando eu falar de chamado ministerial, eu vou ter sempre o cuidado de explicar. Não pense que chamado ministerial se restringe a quem recebe titularidades ministeriais. Eu sempre digo que existem ministérios em duas amplitudes, e eu uso uma linguagem acadêmica para isso, no sentido stricto sensu e no sentido lacto sensu. Existe ministério no sentido restrito, que aponta para aqueles que foram comissionados para missões específicas e recebem ofícios específicos. E existe ministério no sentido amplo, e no sentido amplo, todos nós somos ministros de Deus. Se o irmão não entendeu o seu trabalho como ministério, a sua vida como ministério, o seu casamento como um ministério, as suas demandas como um ministério, então você não entendeu ainda a sua vida cristã. Alguém diz amém, não? Então provoca seu vizinho, se estiver aí do lado, e fala assim: você é um ministro de Deus. Tanto que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18 a 20, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Agora, voltando, quando se trata de ministério, chamamento específico, comissionado, eu tenho a impressão, ninguém precisa concordar comigo nisso, não é uma tese, é um sentimento. Eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que parece que Deus dá a chance de dizer não, mas alguns Ele não dá. Quantos profetas havia em Israel nos dias de Jonas? Por que tem que ser Jonas a ir para Nínive? Por exemplo, cronologicamente,
Jonas era contemporâneo de Eliseu. Eliseu estava vivo. Alguns acreditam até que Jonas tenha sido discipulado por Elias. Além de Eliseu, havia uma escola de profetas. Não poderia ter sido qualquer outro. Não vai não, Jonas? Tá bom, eu vou chamar outro. Mas Deus diz a Jonas: você vai, é você que eu quero que vá. E se você não for de navio, você vai de peixe, mas você vai. Entende? Então, por que estou dizendo isso? Pode ter alguém entre nós aqui que está fugindo do chamamento divino, e a chama vai te perseguir de dia e de noite, até você se deixar queimar. Alguém aí tem coragem de dizer amém? Quem conhece Santa Luz aqui, levanta a mão. Muito bem, tem um pastor em Santa Luz, ele já está jubilado, foi pastor da minha família, foi ele quem conduziu meu pai ao campo pastoral, pastor Antônio Bandeira. Já é um homem de aproximadamente 90 anos. Quando Deus chamou o pastor Antônio Bandeira para o ministério, ele era dono de farmácias, supermercados na região, que aquela é a região dele. E no dia que Deus falou com ele, o pastor Valmir até lembra muito ele, a fisionomia, né? Ele disse que falou com Deus assim: eu abandonar meus negócios para cuidar de igreja? Vou não. O senhor tem muita gente aí na igreja que o senhor pode levar, o senhor me deixa aqui quieto. Naquela noite ele dormiu tranquilo, e quando ele acordou, presta atenção nisso, esse dedo dele, o dedo menor, curvou nessa junta aqui, ó, na primeira junta do dedo, curvou, e a ponta veio e colou na segunda junta. Você simplesmente não dobra essa junta mais do que 25 graus. A dele dobrou a ponto de a ponta colar aqui. É assim até hoje. Quando ele acordou que viu aquilo, Deus falou com ele: isso aqui é só um sinal do que eu posso fazer com o teu corpo todo. Aí ele disse assim: sim, senhor, então eu estou indo. Eu estou indo. Então me parece que tem casos que Deus simplesmente não dá ao chamado o direito de não ir. Foi o caso de Moisés. E aí eu faço uma pergunta para você anotar e guardar no seu coração: e se o Senhor te chamar hoje para um comissionamento específico? Você que está online, qual é o argumento que você vai usar para não ir? Vamos embora. Segundo tópico da lição, nos apresenta Faraó. Vamos começar lembrando, irmãos, que Faraó não é um nome próprio. Se você não sabia disso, destaca: Faraó é um título dado aos reis do Egito. Assim como Assuero não é um nome próprio, é um título dado aos reis da Pérsia. Assim como César não é um nome próprio, era o título dado aos imperadores de Roma. Ok? Êxodo 7:5 diz assim: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Para a religião egípcia, Faraó era a encarnação do deus Horus, tanto que eles eram chamados de Deus Rei. Tá?
Os hebreus estavam escravizados por uma nação que acreditava ser administrada e regida pela encarnação de um Deus. O homem deificado, com certeza, é o pior tipo de pessoa para se lidar. Todo culto à personalidade é luciferiano. Essa é a razão da afirmação: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. As religiões egípcias acreditavam na vida após a morte, razão pela qual embalsamavam e faziam tantos preparativos para o sepultamento. Os faraós e pessoas ricas construíam grandes túmulos para preservar suas múmias e guardar seus bens materiais que eles acreditavam iriam acompanhá-los na vida futura. A arqueologia tem descoberto verdadeiros tesouros junto com as múmias dos faraós. As 10 pragas provam a superioridade do Deus de Israel sobre o Egito. Se nós analisarmos isto ao pé da letra, cada praga que Deus manda sobre o Egito é uma afronta a uma divindade egípcia. É uma forma de Deus dizer que sobre todo o panteão egípcio não havia qualquer divindade que pudesse ser considerada como tal. O próprio faraó era considerado o rei entre os deuses. Mas o que eu quero destacar aqui, que aqui nós temos um fator histórico. Vamos pensar agora num fator contemporâneo. O culto ao homem, a deificação do homem tem se tornado cada vez mais presente na história da humanidade. E isto na política, no esporte, na religião, e me permita destacar da religião, na igreja. Homens são vistos e tratados como semideuses. Se você olhar a rede social, e ela está um porre, uma cachaça vencida, sabe aquelas cachaças do sertão que o povo botava uma cobra dentro? A rede social está assim. Você vai ver quantos pequenos deuses estão povoando 90% das postagens em todas as redes sociais. Milhões são gastos para criar uma persona que será deificada. E na igreja isso acontece. Infelizmente. Nós temos cenários bizarros de deificação dentro do ambiente evangélico, no ambiente católico, no mundo artístico. Quem não lembra de shows que os fãs morrem do coração, tamanha emoção? Quem não lembram dos chamados cultos evangélicos, que as pessoas se atropelam para pegar na batina, na ponta da capa, da túnica, daquela, esqueci o nome, que penduram no pescoço, né, uma estola, que o camarada entende. Outro dia, Jesus, como é que eu digo isso aqui? Estenderam um lençol sobre uma grande igreja, manchado de sangue, era o sangue do líder, quem tocasse seria curado. É a deificação do homem. Fizeram até uma interpretação equivocada do Salmo 78, quando Davi usa uma ironia da literatura poética e diz: vós dizeis, somos deuses. E a partir daí passou-se a interpretar que nós somos miniatura de Deus, pequenos deuses. Daí vem a teologia do pensamento positivo, da confissão positiva, da prosperidade. Determine que Deus vai ter que fazer, profetize que Deus vai ter que realizar, ordene que vai acontecer. Isso é deificação do homem. Tem crente aqui? Levanta a mão. Você é crente? Me dê só uma brechinha, eu já li. Você é crente? Quem tem luta? Quem tem luta, dificuldade? Levanta a mão. Quem já orou, determinou, profetizou, deu tapa no chão, jejuou, subiu um monte e a luta não se resolveu? Levanta a mão.
Pode falar, irmão Erickson. Me causou essa dúvida, porque ontem eu estava estudando a lição e o senhor leu esse versículo e ele pedia essa compreensão. Números 4,16. E tu lhe será por Deus. Ontem eu vi um vídeo sobre isso aí. Esclareça aí agora. Coube agora essa junção. 4,16. Quando Deus fala para... Número Êxodo. Não, Êxodo. Êxodo. 4,16. E tu lhe será por Deus. Deus falando isso com Moisés. Eu ouvi um vídeo sobre isso aí. E tu lhe serás por Deus. Muito bem. O outro que você falou foi o que, irmão Humberto? Pastor, amados, capítulo 7, versículo 1, coloca Deus falando para Moisés que ele tem posto Moisés sobre Faraó como Deus. E a interpretação desse versículo levou a várias pessoas norte-americanas a criar até doutrinas sobre isso. Tem um livro de John MacArthur que ele cita 3 frases de 3 homens americanos que falam assim: eu sou um pequeno Deus, tenho um nome divino, sou um com Deus, tenho uma aliança, eu sou um pequeno Deus. Esse aqui é de Paul Court. Aí Kenneth Copeland fala assim: você é um Deus, você não tem um Deus que vive em você, você é um Deus, vocês são parte integrante de Deus. E quando você ouve isso, é comichões no ouvido, viu? Aí tem o Crefton Dolan que fala: nós somos deuses e é hora de começarmos a agir como deuses em vez de agir como um bando de meros seres humanos impotentes. E o pastor vai tratar isso aí com certeza. Aí nós temos Kenneth Copeland, esqueci o primeiro nome desse, mas alguma coisa Dollar. Nós temos Kenneth Reagan, esqueci o nome do outro. Todos eles defendem a teoria de que nós somos pequenos deuses. Mas vamos lá, vamos para 2 aplicações desse texto. A primeira, me dê um documento seu, o senhor tem um documento aí? Então me dê um papel. Deixa eu usar isso aqui como exemplo, me permita. Eu estou dando uma procuração. Obrigado. Eu estou dando uma procuração ao irmão Ronaldo, para ele ir a Salvador resolver uma coisa para mim. Ele vai me representando. Ele vai com autorização de Josué falar por Josué. E o que ele disser em meu nome sob aquela procuração tem validade jurídica, porque ele está juridicamente respaldado. Deus está dizendo a Moisés: eu estou mandando você, como minha autoridade, resolver essa questão. Você estará lá como Deus, posto como Deus. Minha autoridade eu estou depositando em você e te dando legalidade para você me representar. Então, não significa que todas as vezes que eu subo no púlpito eu estou representando Deus. Falo agora de modo geral, que eu não posso pegar disso agora para dizer: olha, sou pastor, portanto toda vez que eu subir aqui... Não. Às vezes o cara sobe carregado de arrogância para representar apenas a si mesmo. Mas todas as vezes que um ministro de Deus se posiciona em qualquer situação representando Deus, ele está na autoridade, ele tem procuração. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é falando meu nome, estão em meu nome, estão sob a minha égide, sob a minha autorização, sob o meu comando, fazendo aquilo que eu mandei fazer. Você será posto por Deus, porque você tem procuração. Exemplo, eu uso sempre esse exemplo. Um homem de 1,90 m, dirigindo um bitrem, não sei nem quantos eixos tem, 30 metros de caminhão, carregando quantas toneladas um bitrem carrega?
40 toneladas. Descendo uma ladeira acima da velocidade média, no final da ladeira tem uma viatura, um carro sedã, na frente de um bitrem, com um policial de 1,70 m. O motorista do bitrem tem 1,90 m. O policial pesa 75 quilos, apita. O bitrem de 40 toneladas para, desce um motorista de 1,90 m, pesando 100 quilos, e entrega seus documentos para um homem de 1,70 m, pesando 70 quilos. Hoje não precisa assinar mais, mas antigamente assinava a multa. O que faz aquele homenzarrão de 1,90 m se submeter àquele homem de 1,70 m e ainda assinar uma multa? O tamanho do homem? Não. Ele está ali na autoridade do Estado. Eu sou o Estado e estou dizendo que você infringiu. Deus está dizendo a Moisés: vai a Faraó e lá você será o próprio Deus, porque você está debaixo da minha autoridade, comissionado para fazer o que eu te mandei fazer. Aí no capítulo 7, versículo 1, você vê que o sentido do texto já é outro. Porque no capítulo 7, versículo 1, o vento aqui fechou, o texto diz assim: eu te porei por... Deixa eu ler direito. Então disse o Senhor a Moisés, 7:1: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Faraó era considerado um Deus rei. Deus está dizendo a Moisés: eu vou fazer através de você coisas que vai deixar Faraó assustado. A tua autoridade será maior do que a dele, porque você está debaixo da minha autoridade para fazer o que eu te mandei fazer. Não significa que nenhum desses nomes que o irmão Humberto mencionou, que são pensadores da teologia da confissão positiva norte-americana, que o Brasil adotou desesperadamente, não quer dizer que eles estão certos em nenhum momento, quando se interpreta que nós não somos meros seres humanos, nós somos deuses andando na terra. Não, nós não somos deuses. Somos pó e cinza. Quer ver? Chegando em casa hoje, procure um álbum e encontre uma foto sua de 10, 15 anos atrás. E veja como essa divindade está derretendo. A pele mudou, os cabelos mudaram, a postura física mudou, a estrutura física mudou, porque essa pequena criatura que querem transformar em Deus derrete. Não há nada que fundamente isso. Agora, você pode sim reivindicar para si o título que a Bíblia te dá: feito à imagem e semelhança de Deus. E você pode reivindicar ainda mais: regenerado, e foi gerado em nós a natureza de Deus. Mas o que tem acontecido sim com muita frequência no ambiente da igreja é exatamente a consciência extraída desses pensamentos, de que nós somos deuses e aí podemos fazer o que quiser. Existem líderes, grandes líderes do ambiente evangélico, que se comportam com base nesse pensamento, a ponto de vez em quando alguém argumentar por aí que outro dia eu vi um pregador dizer que Deus tem inveja de você, porque Deus nunca teve corpo para se manifestar no mundo, mas você é um Deus em corpo.
Eu só consigo imaginar o seguinte: a única coisa que eu consigo imaginar, eu sou pai, quem é pai e mãe aqui vai entender assim perfeito, é você ver uma criança fazendo estripulia, traquinando, se jogou no shopping por causa de um brinquedo, esperneou, quebrou o pau. E o pai olha e faz assim: vou esperar você terminar. Quando termina, vai lá, pega. Eu só posso analisar Deus olhando para nós e dizendo assim: eles não se cansam de inventar idiotice. E Deus tem pressa em responder? Por que não? Porque os anos de um homem são 70. E se ele viver bem e passar disso, será canseira e enfado. E ele? Para ele o tempo simplesmente não existe. Entende? Então, o que nós precisamos é nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. Você ia falando? Sim. E ele se diminui ao ponto de falar que é um homem de palavras toscas, né? E aí o versículo 1 do 7 coloca o relacionamento que era para Moisés, para com Deus, e coloca, então você será por Deus e Arão por profeta. Ou seja, o chamado de Moisés era para ser profeta, e ele se abstém dessa função, e Deus designa Arão como profeta. Então ele falará com Arão como Deus, e Arão falará com Faraó como profeta. E é interessante que, dentro do contexto que o pastor falou, aquele que se encarnou, ele era Deus, e ele se esvaziou, e um dos seus ofícios era profeta. Exatamente. E detalhe, vamos entender? Deus, eu falo com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. Não apontei para o irmão Sérgio não, viu? Eu, Deus, falo com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. Por isso que o Senhor está dizendo: eu te colocarei por Deus sobre Faraó, porque quem vai ouvir a minha voz, a pessoa com quem eu vou falar diretamente, é contigo. E você passa para Arão, e Arão passa para Faraó. Então esse é o sentido do texto, que nós precisamos sempre analisar. Na mentoria bíblica, é um programa de estudo bíblico que eu tenho dado aulas toda segunda-feira ao vivo, e todo dia de segunda a sexta, meio-dia, e vocês não entram, que eu raramente vejo um crente nosso lá. E como é que o senhor sabe, pastor? Parece o nome. A irmã ali falou que ela entra. Deus abençoe, minha amada. A irmã Ana também disse que entra. Toma, Josué, faz as exceções. Vamos lá. Mas eu tenho sempre mostrado para as pessoas que quando a gente vai ler o texto, em vez de fazer essas aplicações absurdas de uma análise superficial, nós precisamos compreender o contexto no qual o texto está inserido, para uma compreensão real da sua mensagem. Isso é muito zeloso e muito cuidadoso. Então, só para pirraçar o irmão do seu lado, fala com ele assim: esquece, você não é um pequeno Deus. Não somos. Vamos terminar, porque já são 11 horas, o tempo passou e eu nem vi. Os magos de Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Vamos aprender 3 lições aqui? O comentarista cita aí, os servos de Deus devem sempre se preparar para oposição. Você nunca vai fazer a obra de Deus sem oposição. Você me entendeu? Diga amém. Segunda lição:
os deuses egípcios são falsos e fúteis. Isso fica provado quando a vara de Moisés entregue a Arão tragou as varas dos magos. Mas deixa eu te falar, apesar de falsos e fúteis, fizeram sinais, ainda que não tenham sido duradouros. Daí vem a minha sempre orientação. Cuidado com manifestações sobrenaturais. Vigie. A Bíblia diz que Satanás também se transfigura em anjo de luz. Cuidado, não abrace tudo só porque é profecia, só porque falou o que você quer ouvir. Busque discernimento, seja cuidadoso. Entende? Muito importante isso. Terceiro, Moisés obedecia às ordens do Senhor. Os magos, porém, não tinham um plano ou propósito amplo, que não a demonstração de um poder. Todavia, os sinais feitos pelos magos, ainda que enganosos, foram suficientes para endurecer mais o coração do obstinado faraó. Ou seja, Satanás vai se utilizar de operações semelhantes às operações do Espírito de Deus, para enganar os incautos e endurecer ainda mais o coração dos incrédulos. Irmão, quem vive em busca de sinal é porque ainda não conheceu a Deus. Quem já conhece a Deus não precisa de um sinal. Não precisa de um milagre para crer. Tem alguém aí? Não? Que Deus nos ajude. O coração de Faraó, disse Deus: eu, porém, endurecerei o coração do Faraó. Deixa eu ver se eu vou achar aqui um texto que eu gostaria. Capítulo 5 de Êxodo, por favor, a gente vai encerrar aqui, por causa do horário, tá? Versículo 1: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é Deus para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço a Deus e nem tampouco vou deixar Israel ir. Eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Aí Faraó começa a aumentar o sofrimento dos hebreus. Presta atenção. Até aqui, o Senhor diz a Moisés: vai e fala a Faraó, deixa meu povo ir. Só que Faraó afronta a Deus. Quem é Deus? Quem é Ele mesmo? É agora que o Senhor diz assim: eu endurecerei o coração do Faraó. Para quê? Para manifestar no Egito as minhas maravilhas, e toda a terra saberá quem sou eu. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Faraó diz: quem é Deus? Aí Deus diz assim: vou dizer para você quem eu sou, vou me apresentar. Você poderia simplesmente obedecer a minha voz e liberar o meu povo. E ainda é um ato de misericórdia. Isso aqui é para eu não te arrebentar e não te destruir de uma vez por todas. Mas já que você quer saber quem sou eu vou me apresentar. É por isso que lá no capítulo 11 o Senhor diz assim: contra os filhos de Israel
nenhum cachorro vai latir, para que toda a terra saiba que eu sou Deus, que opero maravilhas, prodígios e faço todas as coisas por causa do meu povo. Vou usar essa expressão forçada. Começa a ficar interessante o texto aqui, porque agora você vai encontrar a ação de Deus de maneira poderosa, fortíssima, para dizer a Faraó quem é ele, já que Faraó disse: quem é Deus? Eu nem sei quem ele é e nem vou deixar o povo ir. Faraó está se sentindo o próprio Horus, o próprio Deus. Faraó não conhecia um Deus além dos deuses do panteão egípcio. E os deuses do panteão egípcio, Horus era considerado o mais forte, o cabeça. Então o Faraó diz assim: não tem Deus além disso aqui. E eu sou o mais poderoso deles. Quem vai me desafiar? Aí Jeová diz: eu vou manifestar no Egito as minhas maravilhas. A gente estuda isso domingo. Falta não. Eu vou manifestar no Egito as minhas maravilhas, para que toda a terra saiba que eu sou o Deus que faço maravilhas. Diga amém. Tem um hino antigo que, se eu conhecesse a letra, eu ia cantar, mas diz assim: eu sou Deus, Deus eu sou, e fora de mim não há Salvador. Que nós nos alegremos nisto,